eu queria fazer contigo um pouco de gráfico. Talvez você conheça aquele gráfico, mas se você não conhecesse, você podia fazer sempre aquela história da famosa tabelinha. Vamos lá, vamos para a guerra. Se eu pegar x igual a 2, coloca 2 no expoente. 2 na 2, 4. Então y é 4, eu tenho um par ordenado, 2 e 4. Vou ligar os pontinhos, tá ali, ó, 2 e 4. Legal? Vou pegar outro ponto. Se o x for 0, coloca 0. 2 na 0 é 1. Vai dar o ponto 0 e 1. Ponto 0 e 1 já sabe, né? Um ponto em cima do eixo y tá ali. Aliás, esse ponto é especial, né? Porque toda vez que a função é do tipo b na x, vai passar em 0 e 1. Ele fala, claro, né? Se é do tipo b na x, se o x for 0, o y vai dar 1. Aí, então, toda função exponencial passa em 0 e 1. Não, não, não. Toda função exponencial do tipo b na x passa em 0 e 1. Porque se eu tiver alguém somando ou subtraindo, o gráfico desloca. Legal? Então lá vai, fiz mais um ponto, lá vem mais um. X igual a menos 2, aí você tem que saber de potenciação. Essa matéria você tem que lembrar das propriedades de potenciação, se não, assista a aula de potenciação. Coloca menos 2 no expoente. 2 na menos 2 é 1/4. 2 na menos 2 inverte, fica 1/4. Vou marcar x igual a menos 2, y igual a 1/4, eis o meu ponto. Quantos pontos eu marquei? 3. É óbvio que não vai ligar com reta, você vai ligar com a curva, e esta curva, ela tem um nome, né? Ela chama-se o quê? Ah, eu chamo hipérbole. Não, pelo amor de Deus, isso não é uma hipérbole, pode ser até parecida, mas não é. Essa curva chama-se, ó que legal, exponencial, é o nome dela. E o nome da matéria da aula é função exponencial. Então não invente nome que não existe, tá? Tranquilo como é que eu fiz o gráfico? Legal, né? Vamos falar um pouco desse gráfico? Você nota que ele está crescendo e você nota que ele vai crescer rapidamente. Ó. Se o x é 2, o y é 4. Eu vou te dar um número legal. Se o x é 2, o y é 4. Se o x passar para 10, sabe o que acontece com o y? Vira 1024. Rivaldo, caramba! De 2 para 10 aumentou 8. Lá vai para 1024. Por isso que as pessoas falam, isso aqui tem um crescimento exponencial. Um crescimento exponencial, porque o crescimento exponencial é um crescimento rápido. A coisa cresce muito rapidamente. Por isso que pandemia, questão de vírus, de bactérias, o pessoal usa muito realmente função exponencial. Legal? Então, você já sabe que ela cresce rapidamente, mas tem uma coisa que eu preciso te contar. E quando ela vai para lá? O que acontece com aquela curva quando ela vai para lá? Você acha que aquela curva, quando ela... Ó, aqui está o eixo x, tá? Você acha que ela vai descer infinitamente? Ou você acha que uma hora ela fica constante? Ou você acha que uma hora ela sobe? O que você acha? Essa curva, você acha que ela desce infinitamente ou o resto da vida ela fica descendo? Não, Edivaldo, uma hora ela fica constante. Não, Edivaldo, uma hora ela sobe. O que você acha que essa curva azul faz? Ela vai ficar descendo infinitamente, uma hora fica constante ou sobe? Fala aí, vamos ver se você vai acertar. Tomara que você tenha falado correto. Primeiro, subir nem pensar, né? Esquece, descarta. Edivaldo, constante ou ela decresce infinitamente? Ela decresce infinitamente. Por mais que lhe doa na alma, essa curva azul, ela vai descer infinitamente. Lá vem a dor agora. Ela desce infinitamente, mas ela não toca o eixo X. Edivaldo, por que não? Edivaldo, se desce infinitamente, uma hora ela toca. Não. Porque se ela tocar o eixo X, o Y teria que ser 0. E para que o y fosse 0, só se a base fosse 0. A base não é 0. Não tem como 2 elevado a um número dar 0. Não tem como y dar 0. E se o y nunca for 0, ela nunca toca o eixo x, mas ela decresce infinitamente. Edivaldo, que louco. É louco, né? E essa linha aqui, no caso, é o eixo x, é a linha onde o gráfico quase toca. Não fale tangencia. Tangenciar é errado, tá? Tangenciar é tocar. Aqui ela não tangencia, ela não toca. Essa curva azul, ela quase toca o eixo x. Então essa linha que está em cima do eixo x, a gente chama de uma assíntota. Edivaldo, oi? Chama-se assíntota. Assíntota é esta linha onde o gráfico quase toca, mas ele não toca. Que ele se aproxima infinitamente, mas ele não toca. Legal? Hora de fazer perguntas finais então sobre esse gráfico. Quem é o domínio dessa função? Lembra de domínio? Para esse ponto, o domínio é 2. Para esse ponto, o domínio está aqui. Para aquele ponto, o domínio está aqui. Para aquele ponto, o domínio aqui. Domínio é pegar os pontos em azul e projetar no eixo x. Vai pegar o eixo x inteiro, porque essa curva cresce rápido, mas vai abrindo. Quer dizer que o domínio são todos os reais. Tome cuidado com a imagem. A imagem não são todos reais. Para esse ponto, ó, você leva lá a imagem é 4. Para esse a imagem está ali. Para esse a imagem está ali. Ó. Do 4 para cima, todo mundo é imagem. Mas do 4 para baixo, não. Porque essa curva exponencial, uma função exponencial do tipo b na x, ela não bate no eixo x, ela não vem para a parte de baixo do eixo x, ou seja, o y nunca vai ser negativo. E o y nunca vai ser 0. Se o y é nunca negativo, se o y é nunca 0, quando você pegar os pontos em azul, desculpem, e projetar para o eixo y, o que acontece? Só dá y positivo. Então, nossa imagem são os reais positivos, cuja simbologia é essa, né? Tirando o 0, reais positivos. Legal? Tranquilo? E tem mais uma pergunta. Quem é a assíntota?
Erivaldo, como assim? Assíntota. Erivaldo, a assíntota é o eixo x. Escreve aí, Erivaldo, ó, a assíntota é o eixo x. Vamos ver se o cara é ligado. Lembra da aula de função afim? Quando eu falei da função constante, y igual a 4. Y igual a 4 é uma reta passando aqui no 4. Y igual a 3, y igual a 2, y igual a 1. E em cima do eixo x é y igual a 0. Então a assíntota, a equação dela é y igual a 0. Legal? Legal escrever corretamente, né? Pegou? Fizemos o gráfico de y igual a 2 na x e eu tenho aqui uma curva crescente. Por quê? Porque a base 2 é maior que 1. E se a base é maior que 1 e a função é do tipo b na x, ela é crescente e bateu certinho, né? Vamos fazer mais uma? Olha essa. Meio na x, tudo igual, começou. Se o x for menos 2, coloca menos 2 no expoente, faz conta. Meio na menos 2, expoente negativo, inverte a base, o expoente fica positivo. Então esse meio vira 2, o expoente vira 2 e 2 na 2 é 4. Então quando x for menos 2, está aqui, o y vale 4. E eu tenho o primeiro par, que é o par menos 2 e 4. Obviamente se o x for 0, já sabe, né? Se a função é do tipo b na x, quando você troca x por 0, o y dá 1. Ah, Edvaldo, lembrei, toda exponencial passa em 0 e 1. Não é toda exponencial. Toda exponencial do tipo b na x passa em 0 e 1. Legal? Se o x for 2, coloca 2 no expoente, meio ao quadrado é meio vezes meio, que vai te dar 1/4. Então eu vou ter o ponto quem? 2 e 1/4. 2 para x e 1/4, né? Que é 1/4 dessa distância aqui, ó. Então vai ficar ali embaixo o ponto. Legal? E aí, claro, você vai pegar os pontos e fazer o quê? Ligar. Aí, quando você ligar esses pontos, ó, eu tenho a minha curva. Também é uma curva exponencial. A diferença agora é que ela é o quê? Decrescente. Ah, Edvaldo, claro, ela é decrescente porque a base é uma fração. Não, não. É porque a base é um número entre 0 e 1. Você pega a fração meio, divide 1 por 2, fica entre 0 e 1. Não é porque é uma fração, é porque aquela fração gera um número entre 0 e 1. Legal? Muito bem, essa curva obviamente não vai tocar o eixo x. O eixo x continua sendo a nossa assíntota. O domínio dessa função continua sendo todos os reais. Você pega os pontos em vermelho, projeta para o eixo x, pega o eixo x inteiro. A imagem é só a parte positiva, ou seja, os reais positivos. E é claro que a nossa assíntota continua sendo y igual a 0. Legal? A única diferença é que ela é decrescente, eu queria te mostrar isso. Fechou? Muito bem, fechou isso. Um resumozinho que eu gosto aqui, ó. Se uma função é do tipo b na x, grava, ela tem uma condição de existência. Aquela base, a condição de existência é só para a base, não é para o x e para o y. Aliás, né, a condição de existência é para a base para você liberar o x para ser qualquer real. Para que o x possa ser qualquer número real, a base tem que ser o quê? Maior que 0 e diferente de 1. Que mais se sabe do resumo? Se a base tem que ser maior que 0 e a base tem que ser diferente de 1, a base vai ficar entre 0 e 1, que é quando a curva é decrescente, e a base vai ser maior que 1, que é quando a curva é o quê? Crescente, para a função do tipo b na x. Guarda bem. Mais um resumo gráfico aí para você. Se uma função é do tipo b na x e se a base for um número entre 0 e 1, ela é uma curva o quê? Decrescente. Certamente passando em que ponto? 0 e 1. Porque ela é do tipo b na x. Se tiver variação, ela já não passa mais naquele ponto. Já se a base é um número maior que 1, ela é uma curva o quê? Crescente. Passando em que ponto? Também 0 e 1, porque ela é do tipo b na x. Legal?